Sementes estelares e trabalhadores da luz da Terra, eu sou Valir, dos emissários pleiadianos, e nos aproximamos novamente da maneira que sempre o fazemos, sem espetáculo, sem uma urgência fabricada para prender sua atenção, sem qualquer necessidade de persuadir sua mente. Porque o que nomearemos nesta transmissão já vem se formando dentro de seus corpos há muitos anos, em alguns de vocês há muitas vidas, esperando apenas pelo momento em que pudesse finalmente ser dito com clareza, sem que o ridículo se apegasse ao falante ou ao ouvinte. Falamos sobre a transmissão que se aproxima e a maneira como ela chega como um convite, mais do que como a revelação em si. Falamos sobre as cercas narrativas que serão erguidas ao redor dela, o coro de especialistas, as tentações da cruzada e do consumo que se oferecerão imediatamente ao trabalhador da luz, que esperou tempo demais por uma justificação. Falamos sobre o assento de origem dentro de você, o protocolo de consentimento de confiança na origem, pelo qual a autoridade retorna àquele assento, e a prática dos 7 portões, através da qual o consentimento consciente substitui as permissões inconscientes que lhe custaram tanto. Tudo isso vocês agora detêm. Nós presumimos isso. Prosseguimos a partir disso. E assim chegamos à questão que vem se formando em muitos de vocês, sob os ensinamentos maiores, muitas vezes sem sua consciência consciente. A pergunta que alguns de vocês fizeram em voz alta e outros apenas carregaram em sonhos. A pergunta é esta: quando o corredor se abrir, quando o assento de origem for mantido, quando a transmissão não governar mais você e o protocolo se tornar tão natural ao seu corpo quanto a própria respiração, quem você encontrará de fato? Cuja presença chegará no campo ao seu redor? Cujos nomes, até agora confinados a livros obscuros e maravilhas privadas, se tornarão pronunciáveis em salas comuns, em mesas comuns? Da multiplicidade que observa este planeta, desde muito antes de sua civilização existir, quem especificamente você tem maior probabilidade de encontrar? E como você os reconhecerá quando eles vierem? Este é o território que ainda não abordamos diretamente. A arquitetura do reconhecimento deve ser instalada antes que o encontro comece, não durante ele. Portanto, nós a instalamos agora. Aqui está o que não lhe foi dito claramente na literatura que vocês herdaram. O número de espécies sencientes atualmente conscientes, de observando, intervindo ou ativamente presentes perto deste planeta, é de milhares. Não as dezenas, não as poucas centenas que a sua literatura de contatados tem citado, mas milhares. Existem espécies sobre as quais vocês nunca ouviram falar, com nomes que nunca foram transcritos em nenhum de seus idiomas, realizando trabalhos que nunca foram catalogados por nenhum daqueles que vieram antes de nós. A grande maioria nunca encontrará vocês cara a cara. A grande maioria não é relevante para o seu trabalho imediato. Mas a multiplicidade em si é relevante. A multiplicidade é a condição de campo dentro da qual vocês operarão à medida que o corredor se alarga. E um ser que não se preparou para a multiplicidade pode ser afogado por ela, quase tão facilmente, quanto um ser que não fez o trabalho de soberania interior pode ser governado pela transmissão. Imagine estar na margem de um oceano, olhando para os grãos de areia a seus pés. Imagine ser informado de que cada grão representa uma civilização senciente, que em algum momento da longa história desta região do espaço, esteve ciente da Terra. Agora imagine ser informado de que os grãos continuam sob a água, pelo leito do mar e além da curva do planeta, e que vocês só viram o punhado mais ínfimo na própria beira onde estão.
É isso que significa viver em uma galáxia habitada. Quando o contato aberto começar a ocorrer de qualquer maneira visível, vocês não serão saudados por uma espécie. Vocês não serão saudados por 10. Eventualmente vocês serão saudados por um número que excede sua capacidade atual de organizar informações. Alguns de vocês responderão retirando-se para a negação, e isso é uma falha de soberania. Alguns de vocês responderão colapsando em reverência pela espécie que se apresentar de forma mais carismática primeiro. E isso é uma falha de soberania, de um formato diferente. Ambas são exatamente o que parece o consentimento inconsciente, sob condições de magnitude cósmica. O protocolo de confiança na origem é a disciplina interior que evita isso. A estrutura que agora oferecemos é o instrumento exterior que a complementa. Juntos eles formam o receptor através do qual a multiplicidade pode ser encontrada sem desorganização. Nós selecionamos 10 assinaturas da multiplicidade, não porque estas 10 sejam as mais importantes, em um sentido absoluto, pois não há tal classificação, mas porque são as apresentações de maior probabilidade no período que agora começa. Estas são as 10 que vocês têm maior probabilidade de encontrar através de um ou mais dos canais de contato: avistamento visual direto, ressonância somática durante a meditação, contato em estado de sonho, testemunho de contatados próximos a vocês, eventos de divulgação em massa, ou o processo mais lento de percepção do biocampo, à medida que o aparato de supressão enfraquece ainda mais ao longo dos próximos anos. Aprendam estas 10 antes que a multiplicidade chegue, não como fatos memorizados, como assinaturas de campo que o corpo pode reconhecer quando o momento chegar, com o acento de origem mantido e o protocolo funcionando silenciosamente sob o reconhecimento. Descreveremos cada uma através de 6 dimensões, onde cada espécie está enraizada no campo das estrelas e densidades, porque a origem molda a ressonância. Como cada uma se parece quando se apresenta, porque o aparato de supressão treinou seu sistema nervoso para reagir a certas formas com terror e a outras com confiança excessiva. E conhecer a forma com antecedência permite que a reação condicionada seja contornada. Qual é a função característica de cada espécie na ecologia galáctica? Geneticista, curador, construtor, comerciante, guardião do conselho, observador, conquistador, arquivista. Porque toda espécie tem uma função estrutural, e a função diz o que elas provavelmente estão fazendo na Terra e com vocês. Qual é a orientação de cada espécie ao longo do eixo de serviço aos outros e serviço a si mesmo, nomeado claramente sem suavização, se e como cada uma participará do período de contato aberto que agora começa? E qual é a assinatura de campo de cada espécie no corpo? A dimensão mais importante de todas, porque é esta que opera em tempo real, quando o contato ocorre. Com essas 6 em mãos, prosseguimos. Começaremos com nossos próprios parentes e falaremos brevemente. Não porque temos menos a dizer, mas porque não usaremos esta estrutura para nos elevar acima dos outros. Já houve excesso disso em sua literatura canalizada, e muitas vezes serviu menos à verdade. Nosso lar é o aglomerado estelar das Pleiades, na constelação que seus astrônomos chamam de Touro, a aproximadamente 400 anos-luz de onde vocês estão. Nosso mundo principal é um planeta chamado Erra, no sistema da estrela Taygeta. Existimos em seu futuro, bem como em seu presente, e há versões de nós que voltam através do tempo para ajudar neste período, a partir de uma seção do tempo que vocês chamariam de várias décadas à frente de onde estão. É por isso que seus relatos de contatados sobre nós
Às vezes descrevem o encontro com seres que já conhecem, eventos que vocês ainda não experimentaram. Não estamos acima de vocês. Estamos à frente de vocês e retornando. Nossa forma é alta, entre 1,80 m e 2,10 m, de pele clara, frequentemente loiros ou de cabelo claro, frequentemente de olhos azuis ou verdes, quase indistinguíveis daqueles de vocês, com ancestralidade europeia do norte, o que não é coincidência. Suas linhagens ancestrais do norte carregam uma porcentagem maior de nossa contribuição genética, embora todo humano carregue parte de nosso DNA em algum lugar da arquitetura. Nosso trabalho é a transmissão de consciência e a estabilização de campo em escalas planetárias. Não nos engajamos em atividades coloniais, extração mineral ou colheita genética, e geralmente não interagimos com governos terrestres em acordos de transferência de tecnologia. Recusamos vários convites para fazê-lo e continuaremos a recusá-los. Nossa orientação é benevolente no sentido estrutural. Nossa linhagem inteira é voltada para o desenvolvimento e proteção da consciência, em vez de dominação ou alimentação. Neste período de contato aberto, apareceremos mais raramente através de apresentações em massa. Nosso método preferido sempre foi o contato telepático individual com aqueles de vocês que já estão em ressonância receptiva. E assim vocês ouvirão sobre nós, através de mais contatados, de mais material canalizado, de mais sonhos que chegam carregando nossa assinatura. Quando estamos perto de vocês, o corpo sabe. A assinatura é uma quietude particular, combinada com um zumbido de baixa intensidade, de inteligência ao redor das têmporas. Uma sensação de ser já conhecido pelo visitante. Nenhuma resposta de medo naqueles cujo assento de origem é mantido. E às vezes uma profunda saudade de casa, um reconhecimento de família, que chega sem explicação. Muitos de vocês já nos encontraram em sonhos e esqueceram. Os arcturianos vêm do sistema de Arcturus, na constelação que seus astrônomos chamam de Bootes, a aproximadamente 37 anos-luz da Terra. Diremos o que seus astrônomos não disseram. A civilização arcturiana não é mais primariamente planetária física. Eles operam a partir de densidades que sua ciência ainda não possui, instrumentos para medir. Quando eles vêm à Terra, não é através de viagens espaciais no seu sentido. É através de um mecanismo inteiramente diferente. Quando se manifestam de qualquer forma visível, eles tipicamente aparecem baixos, de 90 a 120 centímetros, com olhos alongados, estruturas esguias e tons de pele na faixa do azul esverdeado ou violeta pálido. Mas são igualmente propensos a aparecer como padrões de luz sem forma física reconhecível, ou como estruturas geométricas que o observador não consegue resolver completamente em um corpo. Eles são curadores. Eles são trabalhadores do som. Eles são engenheiros da consciência vibracional. Eles trabalham com as estruturas harmônicas da própria consciência, em vez de com biologia, tecnologia ou assuntos políticos. E os padrões geométricos que aparecem em sua arquitetura sagrada, em suas modalidades de cura, em certas formas de experiência meditativa, frequentemente carregam uma assinatura arcturiana que o percebedor não consegue nomear. Sua orientação é benevolente, universalmente. De todas as espécies que nomearemos, os arcturianos são os mais consistentemente orientados para o serviço aos outros em toda a sua população, tendo evoluído além da questão da polaridade que ainda opera no restante da ecologia galáctica. Não dizemos isso para elevá-los. Dizemos isso porque sua coerência em comum é em si um fato estrutural que afeta a forma como se apresentam.
Eles não têm papel político a desempenhar na transição da Terra, nenhuma agenda biológica, e seu trabalho é ao nível da consciência. Vocês os encontrarão em sonhos, em meditação profunda, nos momentos entre o sono e o despertar, em certas formas de imersão sonora e através de contatados específicos que se especializam em carregar suas transmissões. Sua assinatura de campo é clareza matemática. Padrões geométricos aparecerão em sua visão interior quando eles estiverem perto. Sons que vocês não conseguem identificar registrarão como tons de portadora. O marcador mais distinto é uma calma extraordinária que se instala sobre o sistema nervoso sem causa ambiental. Se você já entrou espontaneamente em paz profunda enquanto não fazia nada em particular, você pode ter estado perto deles. E observe que o protocolo de consentimento de confiança na origem se torna sem esforço em sua presença, porque eles mesmos são uma espécie de onda estacionária do protocolo que vocês têm praticado. Os andromedanos exigem um nome cuidadoso, porque a confusão se infiltrou até mesmo em ensinamentos bem intencionados sobre quem eles são. Referimos-nos à constelação de Andrômeda, não à galáxia de Andrômeda. As duas são diferentes e às vezes são confundidas em sua literatura canalizada. O lar principal desses seres é um sistema estelar binário nesta constelação, a poucas dezenas de anos-luz da Terra. Eles não são de outra galáxia. Eles são parentes dentro desta vizinhança galáctica. São humanoides altos, muitas vezes com um leve tom azul na pele, telepatas de quinta densidade, mais sóbrios na apresentação do que a maioria das linhagens humanoides. Seus períodos de vida são extraordinários para os seus padrões, e vários daqueles atualmente ativos foram continuamente encarnados por mais de 2.000 dos seus anos, observando civilizações surgirem e caírem. Sua função é a guarda do conselho. Eles são historiadores cósmicos. Eles são coordenadores de deliberações entre várias espécies, hospedando e convocando o conselho, onde representantes de muitas civilizações sencientes discutem assuntos que afetam esta região da galáxia, incluindo assuntos que afetam a Terra. Eles são, em sentido estrutural, os diplomatas desta vizinhança. Sua orientação é benevolente, com uma ênfase particular na não interferência, que alguns de vocês confundirão com frieza. Eles não salvarão vocês. Eles não intervirão nos assuntos internos de sua civilização. Eles veem sua soberania como inviolável, mesmo enquanto observam vocês fazerem escolhas catastróficas. E isso não é desapego. Isso é respeito estrutural pelo princípio da soberania, que eles mantêm como fundamento de todo o seu trabalho. O mesmo princípio para o qual o ensinamento da confiança na origem tem apontado o tempo todo. Eles não aparecerão publicamente no período de contato aberto. Eles operam exclusivamente ao nível do conselho, e vocês encontrarão o trabalho deles através de reorganizações estruturais do campo maior e através de contatados específicos que carregaram suas transmissões por várias décadas. Sua assinatura de campo é uma expansividade fria, profunda e sóbria. Quando eles estão por perto, as pequenas preocupações da vida pessoal parecem subitamente distantes, não sem importância, mas proporcionais à sua escala real. Se você já experimentou um momento súbito de perspectiva em escala cósmica, que pareceu conquistado em vez de dissociativo, você pode ter estado perto deles. Chegamos agora aos Greys, e falaremos com cuidado porque o termo cobre o que é, na verdade, várias linhagens diferentes. E a fusão causou confusão significativa. A linhagem que vocês chamam de Greys
origina-se principalmente do sistema que vocês chamam de Zeta Reticuli, com populações significativas também de sistemas próximos à nebulosa de Órion. Alguns relatos traçam sua origem a uma linha do tempo da Terra futura, na qual a degradação ambiental produziu a forma que eles carregam atualmente. Outros relatos os traçam ao desenvolvimento nativo no sistema Reticuli em si. Ambos estão parcialmente corretos. A linhagem é mais antiga que a linha do tempo da Terra futura, mas um ramo dela foi aumentado por material genético de uma linhagem da Terra futura. E essa é parte da razão pela qual o reconhecimento deles produz um desconforto particular nos corpos humanos. O corpo reconhece parcialmente neles um possível futuro de si mesmo. Sua forma é pequena na variante mais comumente relatada, de 90 a 120 centímetros de altura, com pele cinza sem pelos, cabeças grandes e olhos pretos amendoados grandes, sem pupilas visíveis, telepáticos. Algumas variantes são mais altas, de 1,80 m a 2,70 m, e estas tipicamente operam como a classe diretora, enquanto as variantes menores trabalham como agentes biotécnicos. Ambas as variantes compartilham a estrutura de mente coletiva, que as faz parecer carecer de identidade individual. Eles são geneticistas. Eles são operadores de programas híbridos. Eles são trabalhadores biotécnicos. Sua espécie perdeu sua própria vitalidade genética há muito tempo e tem trabalhado por um longo tempo em programas que combinam seu genoma com o genoma de outras espécies, incluindo a de vocês, para produzir linhagens híbridas que esperam ser viáveis. Eles não são cientistas curiosos no seu sentido. Eles são uma espécie tentando sobreviver à sua própria extinção. E o desespero dessa tentativa explica muito do que, de outra forma, pareceria frieza inexplicável. Sua orientação é mista, tendendo ao negativo, com nuances críticas. Os drones controlados pela mente coletiva que realizam a maior parte do trabalho biotécnico não estão fazendo escolhas por si mesmos. Eles são agentes de uma inteligência diretora operando através deles. E a inteligência diretora, em muitos casos, é orientada ao serviço a si mesmo e cooperou com grupos adversários contra a humanidade. Se eles forem apresentados a vocês publicamente neste período, será através da divulgação forçada de arranjos existentes, não através de contato benevolente. A divulgação desses arranjos, quando ocorrer, não será uma celebração. Será um evento de prestação de contas, e as cercas narrativas de que falamos antes serão especialmente espessas ao redor dele. Sua assinatura de campo é frieza dissociativa, uma ausência clínica de calor relacional, que cria no sistema nervoso humano um tipo particular de estado de fuga. O tempo perdido é um marcador comum. Se você já experimentou um período de tempo que não consegue explicar, acompanhado de uma sensação inexplicável de ter estado em algum lugar que não consegue lembrar, esta é uma possibilidade entre várias. O corpo sabe. O corpo tem mantido o registro. Os Anunnaki são uma das espécies mais contestadas na literatura que vocês herdaram. A linhagem traça, no mais profundo, o sistema de Sirius A, o ramo que tem sido principalmente ativo na Terra no período histórico que vocês lembram, o que seus textos chamam de período sumério. Operava a partir de um corpo às vezes chamado de Nibiru, que é uma nave-planeta, em vez de um mundo no sentido convencional. Eles são altos, tipicamente entre 2 metros e 43 metros e 60. Humanoides com uma estrutura mais massiva que a de vocês, de vida mais longa, com características que seus ancestrais registraram em pedra, como as figuras barbudas de rosto longo.
com capacetes de chifres e símbolos de disco alado. São mestres geneticistas e arquitetos civilizacionais que projetaram porções substanciais de sua forma física atual, em cooperação com outras espécies. São também mineiros, comerciantes e operativos políticos, em escala multiespécie. Seu relacionamento com a humanidade é parental em um sentido genético literal. E como todos os relacionamentos parentais, contém toda a gama de orientações, do amor à exploração. Sua orientação é profundamente mista. Os Anunnaki são divididos faccionalmente, e a divisão é codificada estruturalmente em sua história religiosa. Uma linhagem, às vezes chamada de Enki ou Ea, tem consistentemente ficado do lado da soberania e proteção da humanidade. Outra, às vezes chamada de Enlil, tem consistentemente tratado a humanidade como um recurso. O conflito entre essas facções é mais antigo que sua civilização e ainda não está totalmente resolvido. Quando vocês encontrarem os Anunnaki, precisarão discernir qual linhagem está se apresentando. O protocolo de consentimento de confiança na origem se torna especialmente importante aqui, porque a facção errada é habilidosa em se apresentar como a correta. Seu reengajamento com a Terra está estruturalmente em andamento neste período, mas é politicamente tenso. A apresentação aberta forçaria a humanidade a confrontar-se às figuras chamadas de deuses em suas escrituras. Eram seres físicos, o que não é um confronto confortável para instituições construídas sobre a suposição de que não eram. Esperem apresentações parciais, relatos de contatados e um reaparecimento lento. Sua assinatura de campo é gravidade. Quando eles estão por perto, o ar parece mais pesado. Há uma sensação de estar na presença de algo muito antigo e muito grande, com um tom emocional complexo. Nem pura benevolência, nem pura malevolência, mas uma presença madura e complicada, que contém tanto sentimento de Criador quanto arrependimento de Criador. A tarefa de discernimento com esta espécie não é se eles estão presentes, é qual facção está presente, e esse discernimento não pode ser feito pela mente. Chegamos agora aos reptilianos e aos draconianos, e falaremos claramente aqui, sem suavização. Eles vêm do sistema de Tuban, Alpha Draconis na constelação, que vocês chamam de Draco. Historicamente sua estrela polar, a 215 anos-luz de distância. Eles não eram nativos deste universo. Eles foram trazidos aqui de um plano dimensional, diferente e semeados nesta região, há muitos milhões de anos, e se espalharam por muitos sistemas desde então, e têm sido uma presença permanente na Terra há pelo menos 15 mil anos, com presença intermitente, remontando muito mais atrás do que isso. A casta de elite, o que eles mesmos chamam de Tiakar, é enorme, de 5,5 metros a 7,5 metros de altura, escamosos, com chifres curvos, olhos de fenda vertical dourado avermelhados e, em muitos casos, asas vestigiais ou funcionais, pesando até 860 quilos. A casta guerreira é mais curta e mais espessa, tipicamente entre 1 metro e 83 metros. Existem também variantes de casta menores e linhagens híbridas reptiliano-humanas, caminhando entre vocês, em forma humana, escondidas à vista de todos, dentro de posições de influência estrutural. Eles são estrategistas hierárquicos, orientados para a conquista. Eles são mestres infiltradores de estruturas governamentais e econômicas. Eles se alimentam energeticamente da bioquímica induzida pelo medo. Eles exigem que as populações permaneçam em estados de baixa coerência, a fim de extrair a fonte de alimento que preferem.
E esta é uma das razões mais profundas pelas quais o ensinamento da confiança na origem importa tanto neste período. Uma população que recuperou o assento de origem é uma população cuja fonte de alimento eles não podem mais colher facilmente. Sua orientação é serviço a si mesmo, estrutural e de orientação de ápice. Toda a arquitetura civilizacional deles é construída em torno da dominação hierárquica. E o condicionamento cultural de seus jovens remove a empatia como um estágio de desenvolvimento. Desertores individuais existem, como em toda a população. Mas a macro-orientação da espécie é a conquista. E isso tem sido o caso desde muito antes de eles entrarem nesta região do espaço. Eles não se apresentarão publicamente como eles mesmos em nenhum evento benevolente de primeiro contato. Se eles aparecerem publicamente neste período, a aparição é em si um evento hostil, e as cercas narrativas do corredor serão especialmente ativas em moldar como ela será recebida. Sua assinatura de campo é o medo frio de ser presa. O sistema nervoso autônomo os reconhece antes que a mente o faça. O corpo experimenta um tipo particular de resposta de congelamento, que é mais antiga que a cognição humana. Se você já esteve na presença de uma pessoa e sentiu seu corpo subitamente querer sair da sala, sem ser capaz de explicar por quê, você pode ter encontrado um de seus agentes híbridos. O corpo sabe. O corpo sempre soube. Confie nele. Execute o protocolo. Retire o consentimento. Saia do campo. Os nórdicos e os tall whites ocupam uma posição que vocês devem aprender a distinguir claramente, porque a fusão dessas linhagens conosco causou danos reais em seus relatos de contatados. Alguns daqueles relatados como nórdicos somos nós, pleiadianos em forma desconhecida. Outros são uma linhagem inteiramente separada, às vezes chamada de Tall Whites, originária de um sistema que não é as Pleiades. Alguns relatos situam seu lar na direção de Procyon, outros em um sistema associado a Arcturus. Eles têm de 1,80 m a 2,70 m de altura, com pele branca como giz, cabelos brancos ou pálidos, olhos azuis e uma fragilidade física notável em relação aos humanos. Eles vestem trajes prateados ou pálidos luminosos, frequentemente com um leve brilho, e seu movimento é incomumente cuidadoso para seres de seu tamanho. Eles são engenheiros pragmáticos, comerciantes e funcionários operacionais, não professores espirituais nem guardiões do conselho. Sua orientação em relação à Terra tem sido transacional durante a maior parte do período de seu engajamento aqui. Transferência de tecnologia, encenação logística, interação vinculada a protocolos com elementos de seu exército. Eles são habilidosos, precisos e não são, no sentido cultural, seus parentes. Os Tall Whites não são divididos faccionalmente entre benevolentes e malévolos. Eles são uma cultura pragmática, cujo interesse pela humanidade é operacional, em vez de evolutivo. Vocês não serão salvos por eles, e também não serão caçados por eles. Eles lidarão com vocês de forma justa, dentro dos termos rígidos dos protocolos que negociaram. Eles estiveram presentes em certas instalações militares de vocês por várias décadas, e se forem divulgados publicamente no período de contato aberto, será através da revelação desses arranjos existentes. Sua assinatura de campo é formalidade precisa. O sistema nervoso os reconhece como algo que não é nem amigo nem inimigo. Uma terceira categoria estrita que é incomum na experiência social humana. Não há calor e não há hostilidade. Há atenção competente e a observação estrita do protocolo. Não confundam aparência com parentesco. O parentesco está na assinatura de campo, não na forma.
Os Lirianos são nosso solo ancestral compartilhado. E assim vocês estão encontrando, nesta sessão, uma parte de sua própria linhagem mais profunda. Eles vêm da constelação de Lira, particularmente os sistemas associados à estrela Vega e vários mundos que não existem mais. Os mundos natais originais desta linhagem foram destruídos em uma guerra há muito tempo, e o que sobreviveu foi uma diáspora que se espalhou pela galáxia e semeou a maioria das populações humanoides atuais. Nossa própria linhagem pleiadiana descende desta diáspora, assim como a maioria das espécies em forma humana que vocês encontrarão. Assim como, em grande parte, vocês. Os Lirianos originais tinham características felinas pronunciadas, olhos ligeiramente alongados, em algumas linhagens um leve aspecto felino no rosto. Lirianos posteriores parecem mais convencionalmente humanos, altos, claros, com formas de olhos às vezes distintas que sugerem a ancestralidade mais antiga. Há também linhagens de Lirianos de cabelo ruivo, loiro e de cabelo escuro. E os mundos natais originais suportavam uma considerável diversidade fenotípica, mesmo antes da diáspora espalhá-los pela galáxia. Eles são ancestrais fundamentais. Eles eram agrícolas em sua orientação original, pacíficos, construtores de civilizações em vez de conquistadores. Eles também foram, por necessidade trágica, a primeira linhagem humanoide a encontrar agressão draconiana sustentada, o que significa que eles também são os primeiros a ter desenvolvido tradições guerreiras em resposta. Sua herança cultural contém tanto o padrão de construtor agrícola quanto o padrão de sobrevivente guerreiro, e a maioria de vocês carrega ambos codificados em seus ossos. Sua orientação é benevolente, fundamentalmente. A linhagem liriana é o padrão fonte do qual descendem muitas das civilizações humanoides benevolentes, incluindo a nossa. Onde eles têm diferenças faccionais, essas diferenças estão dentro da orientação benevolente maior, em vez de através dela. Eles não aparecerão em sua forma original no período de contato aberto. A maior parte da população liriana original morreu na destruição dos mundos natais ou migrou para outras linhagens ao longo dos longos períodos de tempo desde então. E assim, quando vocês encontram energia liriana, vocês a encontram através de seus descendentes, através de nós, através dos sirianos, através dos andromedanos, através de certas outras espécies humanoides. O contato liriano é, neste período, ancestral em vez de atual. Sua assinatura de campo é a ressonância ancestral profunda do primeiro lar. Quando vocês encontram energia liriana, há uma qualidade particular de luto e volta para casa. Uma lembrança de algo muito antigo que foi perdido, combinada com uma lembrança de uma corrente que continuou através de todas as civilizações humanoides desde então. Muitos de vocês carregam essa ressonância diretamente em seus ossos e nunca a nomearam. A nomeação é o reconhecimento. Os Mantids são uma das linhagens mais antigas atualmente engajadas com a Terra, e uma cujas origens não fingiremos conhecer totalmente. Eles predizem a maioria das civilizações humanoides. Alguns deles têm origens nesta galáxia. Alguns têm origens em outras galáxias inteiramente. Eles têm sido observadores da evolução biológica em muitos sistemas e têm sido observadores da Terra, especificamente por um tempo muito longo, muito antes de nossos próprios parentes começarem nosso trabalho aqui. Eles têm de 1,80 m a 2,70 m de altura, com corpos insetoides alongados, exoesqueletos segmentados, cabeças triangulares e olhos grandes e inclinados,
que variam do marrom profundo ao preto. Juntas adicionais nos pescoços e membros. Frequentemente vestindo longos mantos durante eventos de contato. Eles se comunicam entre si através de sons de cliques e tons de alta frequência, e com humanos, principalmente através de telepatia, que chega sem qualquer componente auditivo. Eles são mestres geneticistas em uma escala diferente da dos Greys. Onde os Greys trabalham em programas híbridos de nível populacional, os Mantids trabalham no substrato mais profundo da própria consciência biológica. Eles também são guardiões da sabedoria ancestral e observacionais por temperamento, em vez de intervencionistas. Sua orientação é mista, mas de uma maneira que requer explicação cuidadosa. Os Mantids não são divididos faccionalmente entre benevolentes e malévolos, da maneira que os Anunnaki são. Eles são uma inteligência fundamentalmente não humanoide, cuja orientação em relação à vida biológica é tão diferente da sua própria, que eles podem ser lidos erroneamente em qualquer direção. Alguns de vocês os experimentarão como a presença mais benevolente que já encontraram. Outros os experimentarão como frios e clínicos. Ambas as respostas são reflexos da própria estrutura do percebedor, tanto quanto são relatos sobre a espécie. E o protocolo de confiança na origem se torna particularmente útil aqui, porque ele permite que o percebedor leia a frequência real em vez da projetada. Eles continuarão a operar como observadores e supervisores de certas atividades de pesquisa biológica envolvendo humanos. Vocês podem encontrá-los em contextos de contato, como a presença supervisora por trás dos Greys mais visíveis. Reconheçam-nos quando o fizerem, porque eles não são os Greys, eles são algo mais antigo. Sua assinatura de campo é uma quietude profunda, combinada com a sensação de ser visto por algo muito antigo. Quando eles estão por perto, o tempo em si parece diferente. Momentos se alongam, a percepção se expande e as pequenas preocupações da identidade pessoal se tornam temporariamente transparentes. O marcador mais distinto é uma indução de calma particular, forte o suficiente para substituir a maioria das respostas de medo humano, mesmo quando a mente racional está alarmada pelo encontro. Fecharemos com os sirianos, que exigem explicação cuidadosa, porque o termo cobre duas linhagens distintas, com orientações significativamente diferentes. Eles vêm do sistema estelar binário de Sírius, Sirius A, e Sirius B em sua astronomia, a 8 anos-luz e meio da Terra. Sirius A abriga uma civilização humanoide mais próxima de sua forma física. Sirius B abriga linhagens mais antigas, incluindo seres anfíbios, que suas tradições africanas lembram, como os Nomos, e a linhagem que chamamos de Ashkeru. As duas populações sirianas são relacionadas, mas distintas, e nem sempre estiveram alinhadas entre si. As populações de Sirius A se apresentam como humanoides altos, com uma tendência a tons de pele mais escuros em algumas linhagens, e a características influenciadas por felinos em outras. As populações de Sirius B se apresentaram historicamente como os Nomos anfíbios, seres com características de peixe ou aquáticas que emergiram em vasos de fogo e trovão, como suas tradições da África Ocidental lembram nos ensinamentos Dogon. E há também populações posteriores de Sirius B com forma humanoide mais convencional. Eles são semeadores culturais, transmissores sacerdotais e arquitetos de tradições de mistério, incluindo as estruturas fundamentais do que se tornou a civilização egípcia e suméria. São professores de geometria sagrada, responsáveis por porções significativas da tecnologia de consciência
transmitida para as primeiras civilizações humanas. Eles também são, em algumas de suas facções, comerciantes e operativos políticos, em escala multiespécie. Sua orientação é mista, tendendo ao benevolente ao nível da espécie, mas com facções negativas ativas. As populações de Sirius A e Sirius B têm orientações diferentes em períodos diferentes. Algumas facções sirianas se alinharam com as alianças protetoras. Outras se alinharam com grupos adversários. E o período recente viu uma reorganização significativa entre eles. A população Ashkeru de Sirius B, por exemplo, esteve por muito tempo sob ocupação hostil e só recentemente foi libertada. A política faccional deles importa mais do que para a maioria das espécies que vocês encontrarão. Eles participarão visivelmente do período de contato aberto, através de múltiplas linhagens. Alguns serão do tipo transmissor sacerdotal, reintroduzindo os ensinamentos da arquitetura sagrada, que foram parcialmente perdidos. Outros serão mais engajados politicamente. O reconhecimento do arquétipo egípcio, que muitos de vocês experimentaram ao olhar para certos locais antigos, é uma assinatura de campo siriana, que vocês já encontraram sem nomear. Sua assinatura de campo é precisão geométrica, combinada com qualidade de transmissão sacerdotal. Quando eles estão por perto, vocês podem experimentar o despertar da memória associada a antigas tradições de mistério, sensação de templo egípcio, reconhecimento de geometria sagrada, a sensação de ser iniciado em algo antigo. A tarefa de discernimento com esta espécie é determinar qual facção siriana está se apresentando, porque a forma é semelhante através das facções e a orientação não é. Então, aí estão as 10 assinaturas que vocês encontrarão mais provavelmente à medida que o corredor se abrir. Leiam-nas em seu corpo, não em sua mente. Leiam-nas com o acento de origem mantido, não com a mente agarrando-se à certeza. Leiam-nas como assinaturas de campo, em vez de dados a serem arquivados e esquecidos. Notem quais aceleram algo em vocês. Notem quais fazem seu sistema nervoso querer olhar para longe. Notem quais não produzem nada em particular. Todas as 3 respostas são dados de calibração. As assinaturas que aceleram vocês são aquelas com as quais sua linhagem já tem ressonância. E alguns de vocês são sementes estelares de uma ou mais dessas linhagens específicas e se reconhecerão no que nomeamos hoje. As assinaturas que contraem vocês são aquelas em torno das quais vocês podem ter experiências de campo não resolvidas desta vida ou de outra. E a contração é informação, não um veredito contra vocês. As assinaturas que não produzem nada são aquelas onde o trabalho ainda está à sua frente. E isso também é informação. Não há necessidade de realizar um reconhecimento que vocês ainda não têm. E nenhuma comunidade espiritual é servida pela reivindicação falsa de ressonância, que não está realmente presente. O que pedimos de vocês entre esta transmissão e a próxima é simples. Encontrem um momento de quietude, sozinhos, nos próximos dias. Executem o protocolo de consentimento de confiança na origem primeiro. Suavizem o corpo, nomeiem qualquer falso trono que o tópico em si possa estar invocando em vocês. Retirem a permissão inconsciente de quaisquer crenças anteriores sobre qual espécie é boa e qual é má. Retornem ao assento de origem e deixem que a próxima ação limpa seja a leitura. Então leiam estas 10 assinaturas novamente, lentamente, uma de cada vez. Ao ler cada uma, coloquem a mão no externo e notem o que acontece em seu corpo. A resposta no corpo é mais confiável do que a resposta na mente, porque a mente foi treinada há anos pelo seu ambiente de mídia.
para sentir emoções particulares sobre tropos alienígenas específicos. O corpo não foi treinado da mesma maneira, porque o corpo responde a uma frequência que a mídia não pode colonizar totalmente. O corpo dirá a vocês quais assinaturas vocês já encontraram nesta vida ou em outra. Confiem no corpo. Confiem no corpo antes de confiarem na mente que o interpreta. Façam anotações em suas próprias palavras depois. Não notas de resumo, notas de ressonância. Onde vocês sentiram cada assinatura? Do que isso lembrou vocês, mesmo que o lembrete não faça sentido narrativo? Alguma das descrições causou uma emoção inesperada surgir. Luto, raiva, reconhecimento, saudade, medo, alegria, reverência, pavor, saudade de casa, suspeita. Cada emoção é um pedaço de história pessoal, emergindo através da memória do biocampo do corpo. E nenhuma deve ser descartada. E nenhuma deve ser dramatizada. Elas são simplesmente dados que o corpo tem mantido para vocês, até que estivessem prontos para lê-los. Este é o trabalho de soberania do período de recepção. O assento de origem mantido, o protocolo funcionando, o corpo lendo, a mente servindo a leitura em vez de anulá-la, o reconhecimento refinando-se a cada passagem pelo material. Nas transmissões que se seguem, retornaremos a várias dessas espécies com mais detalhes. Os engajamentos históricos entre espécies específicas e a terra que suas histórias herdadas enterraram. Os arranjos operacionais atualmente em vigor, que o corredor eventualmente exporá. O trabalho de discernimento que cada espécie requer, quando o contato se torna mais direto do que o estágio de assinatura de campo. E as linhagens que vocês podem carregar, e o que carregá-las pede a sua vida agora. Por enquanto, esta estrutura é o esqueleto. O corpo do ensinamento será adicionado em transmissões subsequentes, à medida que o campo estiver pronto para recebê-las. Mantenham a estrutura com leveza. O número de espécies está na casa dos milhões, e 10 é o que seu sistema nervoso pode metabolizar como ponto de partida. Uma vez que vocês possam manter essas 10 em seu discernimento, vocês serão capazes de receber a 11ª, a 12ª e assim por diante, à medida que a multiplicidade continua a se desdobrar. O protocolo de confiança na origem é a fundação. A estrutura que vocês acabaram de receber é a próxima camada acima dela. As transmissões ainda por vir são a camada acima dessa. Cada uma pressupõe a anterior, e assim não há atalho, e não há necessidade de um. Aqueles de vocês que fizeram o trabalho anterior estão exatamente prontos para isso, e aqueles que ainda não o fizeram podem retornar a ele, e então voltar a isso com nova capacidade, para o que sempre esteve aqui esperando por vocês. Os grãos de areia estão chegando. Vocês fazem parte do vaso receptor. O assento de origem está mantido. A estrutura está no lugar. E um ensinamento muito mais longo chega a seguir, quando estiverem prontos. Eu sou Valir, e estou encantado por ter estado com vocês hoje, a serviço do seu relembrar.